O motor e a transmissão são colocados em um chassi auxiliar grande. Esta solução foi utilizada pela primeira vez em 1980 no pequeno sedã Renault 9 e depois migrou para modelos mais modernos da marca francesa. O chassi auxiliar também suporta os suportes dianteiros MACPR usando braços da sorte. O seu design e forma lembram aqueles que foram instalados em Renaults antigos, por exemplo Megane e o Clio i. A configuração da alavanca é um triângulo equilátero. A durabilidade da suspensão dianteira depende em grande parte das condições de operação. A renovação de blocos silenciosos de laminados pode ser necessária após 60 a 100 mil km e juntas esféricas desgastadas, após 100 mil km. Existem dois tipos de suspensão traseira. As versões com tração dianteira utilizam um feixe de torção, enquanto as versões com tração integral utilizam um design independente com dois braços paralelos e um braço longitudinal. Esta configuração tem sido amplamente utilizada por fabricantes japoneses, coreanos e italianos há muitos anos. Os componentes da suspensão traseira são mais duráveis, praticamente não requerem atenção até 150 a 200 mil km. Mas os amortecedores do eixo dianteiro ou traseiro podem ficar sujos após 50 a 100 mil km. Após 60 a 100 mil km, um dos rolamentos da roda traseira pode zumbir. O Renault Duster com tração integral está equipado com uma transmissão manual TL8 de 6 velocidades. Eles tentaram compensar a falta de tração com relações de transmissão curtas. A primeira marcha de 4,45/1 significa que às 1000 rotações por minuto a velocidade do carro será de apenas 5,79 km/h. As duas primeiras velocidades e a marcha atrás, 4,86/1, são completamente idênticas nas versões a gasolina e diesel. As relações de transmissão para outras velocidades são diferentes. As modificações do Duster com tração dianteira foram equipadas com uma transmissão manual JR5 de 5 velocidades. A embreagem da transmissão manual dura mais de 150 mil km. Alternativamente, a versão a gasolina de 2 litros poderia receber uma transmissão automática de 4 velocidades, DP8 com tração integral ou DP2 com tração dianteira. Alguns Dusters com transmissão automática foram incluídos na campanha de serviço para substituição da unidade de distribuição i3 Wings. No entanto, não há problemas sérios com a máquina. Uma transmissão angular está embutida na caixa dos veículos com tração integral, que é conectada ao eixo traseiro por um eixo cardan. A distribuição da tração é feita por uma embreagem multidisco localizada em um bloco à frente do diferencial do eixo traseiro. O sistema é semelhante ao All-Mode 4x4 usado pela Nissan. O impulso entre os eixos dianteiro e traseiro é distribuído numa proporção de 100:0 a 50:50 dependendo das condições de condução e dos parâmetros retirados dos sensores, incluindo o sensor de aceleração lateral. O motorista tem 3 modos de operação da transmissão à sua disposição. 2WD, a embreagem está completamente desengatada e o Renault Duster permanece com tração dianteira. Infelizmente, o eixo motor continua a girar, de modo que o benefício esperado na economia de combustível é menos pronunciado do que com transmissões mais avançadas com embreagem na caixa. O modo Auto permite dirigir com tração integral conectada automaticamente em condições normais de operação. Na posição Lock, a embreagem é bloqueada e o empuxo entre os eixos é distribuído na proporção de 50:50. Do ponto de vista operacional, a embreagem eletromagnética multidisco é uma solução mais prática do que a embreagem eletrohidráulica Soldex, amplamente utilizada em automóveis europeus. A embreagem Duster é mais simples, absolutamente confiável e não requer trocas frequentes de óleo, a cada 50 mil km, que se destina principalmente à refrigeração. Se o sistema de tração integral estiver com defeito, o culpado geralmente é o controlador ou a fiação danificada. Isso é possível quando o Renault Duster é frequentemente usado em terrenos acidentados e não está equipado com proteção metálica adicional. Também protege a parte traseira do sistema de escapamento, que, contra toda lógica, fica sob o eixo traseiro, levando sobre si o primeiro golpe. Na versão com tração dianteira, o escapamento está localizado corretamente, acima da viga. Após 100 a 150 mil km, pode aparecer folga na travessa traseira do eixo motor. Felizmente, muitos serviços estão prontos para restaurar o eixo instalando novas cruzes. As unidades a gasolina com volume de 1,6 litros são as mais difundidas. Antes do restyling, era oferecido o motor K4M, amplamente utilizado pela Renault desde 1998. No Duster, desenvolve 102 cavalos de vapor. Não há necessidade de estocar recursos adicionais para substituir os reguladores de fase, porque eles não estão aqui. Na Europa, o motor K4M teve 2 modificações adicionais. O primeiro foi projetado para funcionar com gás e o segundo com bioetanol E85. A unidade H4M mais potente substituiu o K4M após a remodelação em 2015. Ao mesmo tempo, a potência do F4R de 2 litros também aumentou, de 135 para 143 cavalos de vapor.
Todos os motores Duster possuem acionamento por correia dentada, cuja troca é recomendada a cada 90 mil km. O H4M de 114 cavalos usa uma transmissão por corrente de distribuição. Durante a operação do K4M, você pode encontrar falhas nas bobinas de ignição. Se o motor funcionar de forma irregular e a luz avisadora de mau funcionamento do motor acender, não é recomendável continuar dirigindo. A unidade de controle K4M não pode desligar um injetor com bobina defeituosa, como, por exemplo, o controlador TSI em motores VW. Como resultado, o combustível, queimando no escapamento, aumenta a carga térmica no catalisador. Após 60 a 100 mil km, às vezes é detectado o embaçamento na área das tampas das válvulas. O óleo é espremido sob os parafusos da tampa. O motor não tem outros pontos fracos, como o F4R de 2 litros. Em ambas as unidades, após 70 a 100 mil km o termostato pode falhar. Um sintoma característico são os saltos nas leituras da temperatura do líquido refrigerante. No início, o turbodiesel 1,5 DCi K9K era oferecido em duas versões, diferindo ligeiramente em potência e torque. A opção mais fraca com retorno de 86 cavalos-vapor tem uma taxa de compressão de 17:6:1 e um sistema de injeção Common Rail. O equipamento de combustível Delphi é bastante complexo, mas bastante confiável e de fácil manutenção. Esta unidade foi projetada apenas para modificações de tração dianteira e, portanto, foi combinada com a transmissão manual JR5. A confiabilidade da conexão é aumentada pela ausência de volante bimassa. Mais tarde, foi oferecida uma variante 1,5 DCi de 90 cavalos. A taxa de compressão foi reduzida para 15:7:1, mas o sistema de combustível permaneceu o mesmo. Os motores cumpriam as normas de toxicidade Euro 4 e, portanto, não estavam equipados com filtros de partículas. O turbodiesel de 1,5 litros mais potente com 109 cavalos-vapor de potência. Também funciona com uma taxa de compressão reduzida de 15:7:1. No entanto, aqui estão instalados equipamentos de combustível Siemens e um turboalimentador de geometria variável. Versões mais fracas utilizam uma turbina de geometria constante, onde o desempenho é regulado por um bypass. O turbodiesel de 109 cavalos destina-se apenas a versões com tração integral. Isso significa que é compatível com a transmissão manual TL8. O recurso deste último é superior a 150 a 200 mil km. O sistema de combustível de um turbodiesel francês é sensível à qualidade do combustível. Portanto, você só deve reabastecer em postos de gasolina comprovados e não economizar na troca do filtro de combustível. Felizmente, o K9K não causa problemas sérios. Ao mesmo tempo, após 60 a 100 mil km, podem surgir dificuldades de partida devido ao desgaste da válvula de retenção dos injetores de combustível. Após 100 a 150 mil km, o sistema EGR, recirculação dos gases de escape, pode falhar. O motivo é o desgaste das peças plásticas do acionamento da válvula EGR. Muitas pessoas já ouviram falar de problemas com os rolamentos da biela do motor K9K. Este defeito é inerente a todas as versões do turbodiesel 1,5 DCi, uma vez que o design do mecanismo de manivela é quase idêntico. A doença é especialmente comum na Europa, onde o intervalo de troca de óleo é de 20 a 30 mil km. Porém, a fabricante afirma que em 2003 os revestimentos foram reforçados. A melhor prevenção são as trocas de óleo mais frequentes, uma vez a cada 7 a 10 mil km. Antes do restyling, os proprietários de Dusters a diesel eram obrigados a atualizar o óleo a cada 10 mil km. Após a remodelação, o intervalo de manutenção foi aumentado para 15 mil km. Até o momento, nenhum caso de desgaste prematuro das camisas do Duster foi identificado. No entanto, os especialistas recomendam a troca preventiva das camisas após 100 a 150 mil km. O Departamento de Serviço Oficial leva quase 4,5 horas para desmontar e reinstalar o cárter, bem como para preparar a substituição. Demora mais 4 horas para substituir diretamente os fones de ouvido. Mecânicos experientes também recomendam a instalação de novos parafusos, embora o fabricante não exija isso. A durabilidade da pintura do Duster não difere de seus concorrentes. Logo se formarão lascas e arranhões. Vários proprietários de carros 2012, 2013, após 1 a 3 anos, descobriram rachaduras na pintura do teto, na ranhura de drenagem, mais perto da porta traseira. O fabricante reconheceu o defeito e aumentou o comprimento da solda na área problemática. Esta doença não ocorre em espécimes coletados após 2013. Às vezes, a água entra no compartimento do motor. Ele flui pelo tubo de fornecimento de fluido até a lavadora. Os bocais do lavador são instalados no capô sem vedações de borracha. Além disso, o corpo do injetor pode estar com defeito ou rachado. Consequências desagradáveis ocorrem quando o líquido entra na bobina de ignição, ela falha. No verão, de vez em quando, forma-se uma poça sob o tapete do passageiro dianteiro.
Esta é a condensação do evaporador do ar-condicionado. Entra na cabine devido à desconexão dos elementos de drenagem ou montagem descuidada na esteira. Após o restyling, o problema é menos comum.